Você vai estudar anos, você vai se formar, você vai ficar super feliz porque você se formou, você vai ganhar um número no conselho e você vai descobrir que simplesmente você odeia o que você faz. E não me leve a mal, tá? Muitas pessoas, elas fazem isso com a vida delas. E eu já vi isso acontecer mais de uma vez. Não só pessoas que entram no curso, fazem mais da metade da faculdade e descobrem que simplesmente não se identificavam com o curso ou que não querem seguir a área. E eu lembro que há alguns anos, quando eu acabei de sair da escola e ingressei no cursinho, eu tinha um professor queridíssimo que era o professor de biologia. Ele dá aula em um instituto federal para os alunos que fazem biologia e ele me falou uma coisa muito legal. Eu sempre disse que eu queria ir para a área da saúde, eu sempre disse que eu tinha um curso específico em mente. E uma coisa que esse professor me falou é: você vai descobrir que vão existir coisas que você vai gostar muito de estudar, mas você vai odiar exercer. E naquela época, eu acho que eu era muito jovem para entender o que o meu professor falou. Mas hoje eu entendo. Olá, eu sou a Débora, sou graduanda de biomedicina. Muitas vezes você também vai ver eu por aí migrando para USP e por outros lugares, porque eu faço muita coisa nesse mundo, sou polímata, entusiasta de ciência. E hoje eu vou te explicar o porquê que vão existir coisas que você vai gostar de estudar, mas você não vai gostar de exercer. Quando a gente tá lá na escola, ou até mesmo a nossa família, é muito normal que uma pessoa ela chegue e fale assim pra gente: ah, mas o que você gosta? Do que você gosta de estudar? Eu, como uma pessoa que sempre gostei muito de fazer testes, eu adoro o autoconhecimento, eu fui atrás para descobrir algumas coisas acerca disso. A primeira coisa que eu descobri é que não necessariamente a área que você tem interesse significa que você vai ter habilidade para aquela área. Eu posso ser uma pessoa muito interessada em literatura, mas não significa que eu tenha uma habilidade para conseguir produzir um livro. Não significa que eu tenha habilidade para conseguir produzir um poema. Eu posso gostar muito de música, mas não significa que eu tenha a habilidade de tocar um instrumento. Eu acho que você já entendeu o que eu tô falando. E, bom, com área de estudo, talvez seja assim também. Só que é algo um pouquinho mais profundo. Em um dos testes vocacionais que eu lembro que eu fiz, eu descobri que os meus interesses estavam muito ligados à área militar, à área tecnológica e também muito ligados à área da saúde. Porém, quando eu fui olhar as minhas habilidades, eu descobri que eu tinha habilidades para fazer ciências da computação. Não, eu não faço ciências da computação. Gostaria, porém não faço. Tá bom, Débora, mas o que eu posso tirar disso aí? É que provavelmente o curso que você escolheu é porque você ama estudar sobre esse assunto e não porque você quer trabalhar nele. Porque estudar é relativamente simples. Você senta, você absorve a informação, você cria um mundo na sua cabeça. Agora, trabalhar com aquilo já é mais difícil. Você tem que lidar com pressão do dia a dia, você vai ter que lidar com reclamações, você vai ter que lidar com a parte prática daquilo que você está aprendendo. Pensa numa pessoa que foi estudar história. Ela adora história. Ela sempre amou história. Para mim, história é como se fosse uma grande fofoca do mundo. A pessoa, ela sempre adorou história. Ela foi estudar história, ela se formou em história e aí ela decidiu ir procurar um emprego. E ela simplesmente descobriu que ela odiava exercer o papel de historiadora, por exemplo, para crianças ou para pessoas no geral. Ela só gostava de estudar história, mas ela não queria ser professora. E é justamente nisso que você peca. Porque você estudar não significa que você vai gostar de exercer. Não é porque você gosta de estudar história que você vai gostar de exercer isso no seu campo profissional. Eu, por exemplo, gosto muito de estudar economia. Eu fiz contabilidade no ensino médio, então eu sou formada técnico contábil.
Porém, eu já sabia naquela época, na verdade, que eu odiaria exercer economia. Porque apesar de eu ser uma pessoa muito prática, muito sistemática, eu considero que o sistema contábil que nós exercemos aqui no Brasil, ele é um sistema minimamente confuso. Principalmente porque eu gostava muito da área de contabilidade pública, então eu não preciso nem dizer o porquê que eu acho confuso o sistema contábil aqui no Brasil. É uma coisa importante? Sim, eu gosto muito de economia. Talvez um dia eu faça economia como uma segunda ou uma terceira faculdade, mas eu não exerceria economia, porque eu sei que no meu dia a dia, lidar com pressões relacionadas à economia, à contabilidade, é uma coisa que para mim não faz sentido. Eu não conseguiria lidar com esse tipo de pressão. E é muito importante você colocar isso numa balança, porque isso pode poupar anos da sua vida. Tem pessoas que entram em um curso, elas fazem 1, 2, 3, 4 anos, elas se formam, vão para o mercado de trabalho e depois descobrem que elas não gostam. Eu já vi isso acontecer em medicina, eu já vi isso acontecer em direito, eu já vi isso acontecer em enfermagem, eu já vi isso acontecer em diversos cursos, eu já vi acontecer em história, eu já vi acontecer em geografia. E quanto mais você vai procurar, você sempre vai encontrar pessoas frustradas. Por quê? Porque elas não souberam olhar para elas mesmas. Elas só olhavam para o que elas gostavam de estudar, mas elas não imaginavam que depois da fase de estudar, depois da fase de se formar em um curso de ensino superior, você vai ter que exercer ele. E é exercendo ele que você vai descobrir se você vai gostar ou não. Débora, tem um jeito de eu descobrir antes? Talvez tenha. Eu recomendo que você procure sobre a rotina dos profissionais desse curso que você está querendo fazer. Se você não gostar da rotina tanto assim, eu recomendo que talvez você faça outra coisa. Se você está fazendo o ensino superior na intenção de se profissionalizar e trabalhar com isso, e você perceber que na área profissional você não gosta de exercer esse curso que você está fazendo, talvez seja melhor você mudar de opção. E eu lembro que ainda uma coisa engraçada, continuando do fato da história, é que esse meu professor, ele é maravilhoso dando aula. Eu comecei a gostar de genética por conta dele. Inclusive, genética é uma das minhas áreas de interesse dentro de biomedicina. Eu comecei a gostar de genética. Eu comecei a gostar muito de biologia molecular, muito de citologia, por conta dele. E ele disse que na graduação ele odiava estudar biologia, mas ele ama dar aula. E ele decidiu seguir com isso. E eu fico muito feliz que ele decidiu seguir com isso, porque ele foi um professor maravilhoso pra mim. E até hoje eu lembro dessa frase dele, porque ela foi ao mesmo tempo impactante e ela mudou a minha vida de um jeito muito sutil. Só que eu só fui perceber anos mais tarde. E eu fui perceber anos mais tarde porque eu queria fazer medicina, só que no meio do caminho eu tive a oportunidade de acompanhar uma pessoa para ir no hospital, e lá eu vi de perto como era a rotina de um médico, já que eu passei 3 dias no hospital acompanhando essa pessoa. Eu vi a rotina de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, de médicos, e eu olhei para aquilo dali e eu falei, o que eu tô fazendo querendo fazer medicina? Eu não quero essa rotina pra mim. A rotina que eu quero é algo mais fechado. E foi quando eu percebi que eu sempre amei estudar medicina, mas não exercer medicina. E hoje eu estudo medicina, mas eu não exerço, já que o meu curso nós precisamos da base médica pra gente conseguir exercer. Mas eu não exerço medicina. O meu curso, ele pode ser muito mais voltado para a área científica do que necessariamente só me prender ali a um hospital. E hoje eu me sinto feliz, eu me sinto realizada com o curso que eu estou fazendo e vou concluir daqui a um tempinho. Então, sim, eu passei por isso. Imagina se eu tivesse ficado mais um ano no cursinho e aí
eu tivesse realmente passado em medicina, porque eu já estava muito próximo, eu já estava tirando notas altas, e simplesmente no meio da graduação de medicina eu descobrisse que não era aquilo que eu queria pra minha vida. Imagina pior, se eu tivesse me formado. Eu descobrisse que não é aquilo que eu queria pra minha vida. Eu lembro lá da minha infância que eu gostava de ser cientista. E hoje, fazendo biomed, eu tenho essa capacidade muito mais próxima de mim, caso se eu tivesse feito medicina, onde eu estaria muito mais próxima de ficar em um hospital mesmo. E biomed não, biomed é muito mais amplo. Faz muito mais sentido com o que eu quero pra mim, com o que eu sempre sonhei desde quando eu era criancinha. Sim, existem coisas que você vai gostar de estudar, mas você não vai gostar de exercer. E lide com isso, porque isso faz parte da vida adulta.